É o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360 e esta quinta-feira, e em dia de entrega do Orçamento do Estado, temos dose dupla e por isso temos não um, mas dois convidados. São os antigos ministros Miguel Relvas e Adalberto Campos Fernandes. Bem-vindos. Bom dia. Bem-vindos. Bom dia. É a primeira vez que vamos ter um duelo aqui na Comissão de Inquérito. O Adalberto é repetente, já sabe como é que isto funciona. Vinha à melhoria de nota. Teve 15 da última vez, teve 15. Miguel, ao todo são 5 perguntas. Quem responder primeiro e acertar recebe 5 pontos. Com ajuda só tem direito a 2 pontos e respostas erradas não valem nada. Vamos Exato. a isto? As mesmas perguntas paramos, respondem. Quem achar que sabe, responde primeiro. Não instalámos a campainha para poder ver a luzinha, mas é pena. Vamos lá, hoje vamos andar muito aqui pela história orçamental também. E na história da democracia portuguesa, quais foram os 2 orçamentos aprovados no Parlamento pela margem mínima de um voto, de um deputado? Foram consecutivos. Foram com o António Guterres. Certo, está lá perto. Não consegue precisar os anos e ou o contexto Eu era ou o deputado. nome. Exato. Já foi há tanto tempo que já tenho dificuldades em memorizar. Mas isso foi... António Guterres ganhou as eleições em 1995, 96, 97 ou 97, 98. Adalberto, quer tentar? Eu estou em desvantagem porque o Miguel foi testemunha ativa desse tempo histórico, não é verdade? Claro. Portanto, estou hesitante. Foram 2 orçamentos que ficaram conhecidos por um nome muito próprio. Queres Limiano? Do Limiano. Certo. Pá, o Vamos Limiano disse considerar. primeiro. Portanto, agora Não, Não, consideramos os essa dois. coisa partilha-se. Consideramos os dois, não é? Foram os orçamentos Devo limianos. dizer que foi com todo aquele clima que existiu, um clima de alguma tensão, de alguma surpresa, mas muito mais atraente do que aquilo que estamos a viver hoje. Achou que Meteu era, suítes, metia contradições. A política tinha Suítes em negociação, não foi? Foi, no Hotel Tivoli. A política tinha um certo sex appeal que hoje não tem. Isto hoje é cansativo, é repetitivo. Porquê? Porquê Ou seja, que hoje é mais eu cansativo? ouvi a entrevista do líder do PS e lembrei-me de quando era miúdo e jogava no Monopólio, que nós íamos andando e havia uma casa, quando nós caíamos nessa casa, dizia, agora volta ao início. E À foi a casa de sensação que partida. eu fiquei depois de ouvir aquela entrevista, foi que se tinha caído naquela casa e agora volta ao início. Não há criatividade, porque fala-se da convicção no discurso, mas não há convicção nos este atos. discurso do Miguel nostálgico é É verdade. sensibiliza, Não, eu não sou nada nostálgico. Não sou nada mas nostálgico. ele tem parte da razão, mas também não é tanto assim. Há coisas que no passado eram também muito negativas. E que estão melhores Eu agora. não estou a dizer que era um clima cor-de-rosa. À época até era um governo socialista, mas não digo que o clima fosse cor-de-rosa. E anos mais tarde, no governo encontrei Daniel Campelo. Anos mais tarde encontrei Daniel Campelo, que foi secretário de Estado. E também o encontrei quando fui secretário de Estado da Administração Local. E ele era presidente da Câmara de Ponte Lima, um dos poucos presidentes de Câmara que o CDS tinha. Um homem batalhador, um homem Que fez muito pela indústria do queijo em Portugal. Não é? Não, ele até fez mais pela indústria rodoviária de Ponte Lima, com as estradas. E na verdade eu estou que ele convencido. ofereceu na altura. Algumas não Eu estou chegaram a ser convencido que ele feitas. até foi bem, aquilo não se concretizou grande parte do processo. Estou convencido ainda hoje que foi uma forma que o Dr. Paulo Portas encontrou e engendrou de aprovar o orçamento Acha do que ele Engenho sabia? Guterres. Acho que sabia. Mas isto foi de facto nos anos 2000 e 2001, um deputado apenas, e desta vez como vai ser, Adalberto Campos Fernandes? Desta vez nós temos a tómbola a girar e, portanto, vamos falar seguramente disso mais à frente. Podemos começar já. Mas desde o orçamento ser viabilizado com uma grande maioria de votos positivos e de abstenções até a AD votar contra o orçamento, eu diria que tudo é possível. Até a AD votar contra o orçamento. Sim, vamos ver como é que o retalho e a fancaria orçamental corre a seguir ao processo de votação na especialidade, afinal, a votação final global. Portanto, eu diria que estamos num momento que é tragicamente excitante da vida política portuguesa e que, como eu tenho falado com o Miguel muitas vezes, não augura nada de bom pelo aquilo que temos hoje ao nosso conhecimento. Mas também ficou com a convicção, Adalberto Campos Fernandes, que ontem o PS voltou à casa de partida com aquilo que disse Pedro Nuno Santos. Eu tenho, sobre esta matéria, tenho aqui uma percepção de que o líder do PS cometeu até agora 3 pecados, que são 3 pecados originais, e não quer dizer capitais, mas originais. O primeiro pecado é assim: se nós temos sobre um orçamento ou sobre uma política uma posição de princípio que nos remete para os nossos valores, para os nossos ideais políticos, então logo no princípio eu deveria ter dito que não, nós não votaremos um orçamento que modela uma política económica, social, que não é nossa,
Nós estamos do outro lado do espectro político, somos o natural líder da oposição, mas não vamos criar de uma forma prematura ou até inconsciente uma crise política, porque este governo tem meia dúzia de meses. Portanto, votaremos com uma abstenção que podia ser mais ou menos violenta. Aliás, havia um precedente histórico no PS. E a partir daí, o Partido Socialista tinha as mãos livres para daqui por um ano censurar o governo por aquilo que fizesse de bom ou de mau. O segundo pecado capital é aceitar uma negociação fatiada e baseada numa coisa que a mim particularmente me irrita, que são as linhas vermelhas, apesar de eu ser do Benfica. Agora, esta questão das linhas vermelhas condiciona muito a margem negocial, porque, repare, por absurdo, o Governo tinha cedido em tudo o que o Partido Socialista queria. Tinha cedido como cedeu no IRS jovem e no IRC. E depois, nas outras 200 medidas do orçamento, era uma catarse, era uma catástrofe, digamos, de medidas anti-programa e diário político do PS. O PS ia votar em tudo aquilo que era mau porque tinha aceitado 2 linhas vermelhas. E, finalmente, o terceiro pecado, que eu penso que esse talvez seja o mais preocupante para o Partido Socialista, que é o não tomar uma decisão imediatamente. Porque, repare, vamos eventualmente votar contra depois de conhecer o orçamento, se o Governo aceitar ou puser o IRC por um ano a 1%, mas vamos ver o que é que o Chega vai fazer, vamos ter o Chega para dentro desta equação. O Partido Socialista não pode ficar nunca, em nenhuma circunstância, perante os cidadãos, com a ideia de que teve aqui um jogo tático. Ou tem um jogo de princípios, ou tem um jogo tático. E o jogo tático é trazer o Chega para esta equação. Como disse o Primeiro-Ministro, e bem, o Chega faz aquilo que entender. Nós também não sabemos o que é, porque pode mudar durante o dia 3 ou 4 vezes de maneira diferente. Agora, o Partido Socialista não tem que se preocupar com o que o Chega faz ou deixa de fazer. E se tiver que se abster e o Chega votar a favor, é um problema do Chega. O Partido Socialista é um partido de regime, é um partido fundador da democracia, fundador do regime democrático, do regime parlamentar. Não pode cair na tentação de jogos palacianos, onde entra um ator que é um ator de elevado risco de previsão e que o Primeiro-Ministro, e bem, do meu ponto de vista, descartou claramente na entrevista que deu a si. Eu acho que há aqui assim. outra questão. Todos nós, na nossa vida, somos e baseamos a nossa ação na base da nossa experiência. Pedro Nuno Santos, na verdade, a sua grande experiência política foi ter sido secretário de Estado no governo da Geringonça e negociar com pequenos partidos. Ele confunde a negociação do orçamento da especialidade com a generalidade, que são 2 coisas completamente distintas. E estava habituado a negociar pequenos pontos com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista. Aí sim havia linhas vermelhas que eram mas negociava pequenos... Sim. Nós estamos aqui a falar de diferenças de 0,2, 0,3 do PIB. Quer dizer, nós estamos a falar... Tecnicamente, não há razão para esta divergência de fundo, para este clima de sensação de crise com o Presidente da República a alimentar, esta sensação de que o país vai para eleições. Quer dizer, isto é ridículo. Acha que estas linhas vermelhas do PS foram artificiais em grande medida? Não, estou a dizer o modelo da negociação. A do IRS esteve bem, disse desde o primeiro dia que era um erro que o Governo estava a cometer um duplo erro, pelo princípio e pelo valor que estava em causa. A questão do IRC é uma questão que me custa muito ver, até porque o Dr. Pedro Nuno Santos podia ter aproveitado este momento para adocicar a sua imagem face à sociedade. Os grandes líderes do Partido Socialista foram quem? Foram aqueles que foram capazes de crescer da esquerda para o centro, fazendo com um discurso mais aberto na economia. E no passado, lembrem-se, nós ainda tínhamos a questão das contas certas que hoje desapareceu. Hoje há uma unanimidade das contas certas. O que é que hoje pode distinguir o PSD do PS? A economia. E aí, até a meu ver, era uma das áreas onde o Governo já devia ter investido mais. A sensação que se tem é que precisamos de andar mais depressa, com mais medidas, menos PowerPoint e mais medidas concretas. O Dr. Pedro Nuno Santos envolveu-se aqui, deixou-se encurralar numa negociação. Envolveu-se com um político muito mais hábil do que ele. O Dr. Luís Montenegro é um político mais hábil, mais experiente, negociou orçamentos de facto e tivemos essa negociação até dentro do governo, de um governo de coligação, Sim. que não era fácil, com o país na situação em que se encontrava. Com um líder muito criativo do outro lado, como o Dr. Paulo Portas. E eram eles que faziam a maioria. Ninguém tem consciência das dificuldades que era fazer um orçamento em 2011 e 2012. Vamos recuar ainda um bocadinho mais para avançarmos com outra pergunta, porque temos aqui... Nós estamos a tentar fazer tudo para não fazer as perguntas. Para não fazer as perguntas. Estamos a tentar ver como é que se aprova um orçamento. Pois é. Vamos agora até 1985, legislativas, aquelas que estrearam Miguel Relvas como deputado nessa bancada. Foi o primeiro governo de Cavaco Silva, aquele de maioria relativa. Quantos deputados é que tinha a bancada parlamentar do PSD?
em 1985. Penso que era para aí 76. Se não era menos 76. A oportunidade de Alberto de Não lembro. Eu creio que eram para aí 68, à volta disso. Não querem ajuda? Já agora mais Sim, ajuda. É uma Também grande ajuda. Se calhar, Carla. É uma grande ajuda. Então vamos fazer 67, 88 ou 92? 88. Ia dizer sempre. Mas o Miguel Galvas não respondeu. Ia dizer ainda. 60. Não, é? Não, Mas eu Alberto fui respondeu deputado, primeiro. mas foi uma legislatura que me traumatizou tanto, Porquê? não pela política, porque eu era um jovem deputado, e muito jovem, e nesse tempo discutia-se políticas com causas, a questão do serviço cívico, contra o serviço militar obrigatório, os objetores de consciência. E a minha primeira intervenção na Assembleia foi sobre os objetores de consciência. E um ex-colega meu, que já faleceu, foi convencer a Natália Correia a fazer uma pergunta, que era deputada do PRD. Imaginem o que é um jovem deputado, na sua primeira intervenção, ter uma pergunta da Natália Correia. Eu não sabia o que é que havia de fazer. Eu pensei fugir, e fumava-se dentro de Boquilha, claro. fumava-se dentro do Parlamento, e um deputado, no meu caso, um deputado jovem, para ir à primeira fila dizer bom dia só 6 meses depois, não é? O clima de intimidade que existe hoje no Parlamento, eram grandes nomes. Um dos grandes à fumadores esquerda era e à o Dr. direita. Candal. Eu apanhei um susto. Charuto. Apanhei um susto quando a doutora, quando a Natália Correia, a deputada Natália Correia me faz uma pergunta, eu não sabia o que é que ia dizer. Mas, Miguel Galvas, antes uma pergunta do que ter um poema dedicado a si. Sim. Isso aconteceu a outros. Mas sabe que foi tão simpática. Depois até estivemos a conversar. Era uma figura, de facto, vulgar. CDS. Mas sabe, mas nessa época, um governo minoritário muito diferente deste, porque a grande habilidade do Dr. Cavaco Silva com o Dr. Fernando Nogueira, com o Dr. Marcos Mendes e com o Dr. Dias Loureiro, porque havia ali um núcleo político fortíssimo, foi o de levar para o Parlamento a atenção diária. Não o faziam fora, também os tempos eram outros, não havia redes sociais, não havia televisões de informação. Os tempos eram outros, mas a estratégia de Luís Montenegro é a mesma? É tentar copiar a de Cavaco Silva? Nada. Não tem isso é comparar a estrada da beira com a beira da estrada. Não há uma realidade. Mas porque lhe falta esse núcleo forte que Cavaco Silva Também falta tinha. esse núcleo, mas além desse núcleo, hoje as redes sociais, nós estamos aqui. À época, a televisão era só uma. É preciso não esquecer. Era a RTP, não havia mais nenhuma. Acha que é irrepetível esta coisa de eventualmente o governo cair, até provocar a sua queda, para tentar uma maioria absoluta? Mas o governo não provocou. Fê-lo de uma forma muito indireta. A ideia era transformações na sociedade portuguesa permanentes. Ser um governo reformista que apresentava propostas, também aproveitar uma certa debilidade do PS, porque na altura o PS estava entalado com o Chega da época, era o PRD. Sim, mas comparar o Chega com o PRD é comparar a limalha de ferro com o pão ralado. Mas estou a comparar em termos de peso político no Parlamento. O PS caiu de maior partido português para 20%. Foi um trauma para o Partido Socialista. E estamos a falar de tempos completamente distintos em que a política não era tão volúvel. Hoje é tudo muito mais volúvel. Mas levaram para o Parlamento o combate político. Adalberto Campos Fernandes, são irrepetíveis estes tempos? Que estratégias é que as lideranças do PS e do PSD estarão a fazer? Eu gosto muito não só da história do pensamento político, mas da própria história, e sobretudo da história do século XX, que nos demonstra com algum grau de fatalidade que, infelizmente, os episódios e as circunstâncias históricas tendem a repetir-se, embora com atores e com protagonistas e circunstâncias diferentes. Nós temos visto isso até nas questões bélicas e de guerras, etc. Eu creio que há aqui uma tentação, uma atração fatal, que é a atual maioria da centro-direita e o próprio Luís Montenegro olharem para esse tempo como um tempo inspirador. Mas nem Cavaco Silva é Luís Montenegro, nem Luís Montenegro tem nada a ver com Cavaco Silva, nem os tempos, como disse o Miguel, que vivemos, são propícios a esse tipo de jogo. O que é que nós temos agora? Nós temos agora uma dinâmica no processo político que exige uma agilidade muito maior, uma interpretação das circunstâncias e dos factos eu diria, quase instantânea, e aquilo que eu achei muito interessante na entrevista de Luís Montenegro, quando ele assume, até com um pouco, alguma falta de humildade, de que é um ser político inteiro. Lembro-me, aliás, o lema da campanha do Pedro Nuno Santos, que era o Portugal inteiro, e aqui temos o político inteiro. Portanto, isto é uma questão... Só quer ser primeiro-ministro. Exatamente. E essa questão, por isso é que eu lhe digo que é perigoso jogar o jogo da mesma maneira, porque o resultado, sucessos passados, não garantem resultados futuros. E há aqui vamos fazer aqui uma pausa. Deixa-me só fazer uma pausa. Sim. E há aqui uma outra questão que o PSD e o PS não estão a ser capazes de abordar. Estão a perder os novos eleitores e a juventude. E temos uma realidade ainda mais grave, que é
Quando os pequenos partidos caem, não estão a subir os dois grandes partidos nos estudos de opinião. Há uma crise, mas é europeia, geral, de identidade entre o cidadão eleitor e o cidadão político e os protagonistas políticos. Os partidos do centro-esquerda e centro-direita, deixaram de ser tão apelativos como era. O voto mudava, transferia-se naturalmente. E hoje isso não está a acontecer. E esse é um problema que o PSD... Vamos continuar, já na segunda parte. Sim, vamos fazer agora uma pausa para as notícias. Já retomamos a comissão de inquérito, hoje em dose dupla com Miguel Relvas e Adalberto Campos Fernandes. Está reunido 5-5 para cada um. Segunda parte da Comissão de Inquérito, em dia de entrega do Orçamento do Estado, temos dois convidados, Miguel Relvas e Adalberto Campos Fernandes. As coisas estão renhidas, 5-5 para cada lado. De um lado um sportinguista, do outro um benfiquista, mas vêm os dois de azul. Não percebo que gostos são estes. Vamos lá. Pedro Nuno Santos foi o principal elemento socialista a negociar orçamentos com os partidos da chamada geringonça. Estamos a falar de quantos orçamentos? Tic-tac, tic-tac. Não. 2. Os que passaram. Não. Enquanto Estado de Estado. Enquanto Secretário de Estado, penso que foram 3 orçamentos. Eu diria que foram 2. Está errado. 4. Foram os 4. Foi a primeira legislatura. É a primeira legislatura toda. Exato. Ficou por aproximação também, não é grave. Sim, também ficaram os dois por aproximação. Ficaram bem. Não, ele ficou mais distante que eu. Já agora, vamos repartir isto. 3-2. Isto é uma visão muito socialista de repartir os princípios. Quer dizer, ele diz 2 para 4 é igual a 3 para 4. Eu estava a imaginar que tinha havido estabilidade política mais do que aquela que houve na realidade. É preciso não esquecer que o Dr. Adalberto foi ministro do governo da Geringonça. Eu estava a pensar nisso. Houve mais governo para além da Adalberto. Exatamente, nomeadamente o Centeno, o governo de Centeno. Pedro Nuno Santos ainda não vestiu o papel de líder da oposição? Bom, é muito difícil, temos que ser justos, quer dizer, seja o Pedro Nuno Santos, fosse quem fosse neste momento líder da oposição, nas circunstâncias em que o PS saiu do governo e digamos, a maioria absoluta foi desfeita, é muito difícil, não há milagres nesta matéria, quer dizer, uma condição de líder da oposição neste quadro político é muito difícil. Agora, ele de facto está a ter alguma dificuldade porque talvez, eu diria, ele tenha escolhido um caminho que não é um caminho que una, mas que em alguma medida pode desunir alguns setores do partido. Quer dizer, há esta questão que aconteceu em torno da discussão no grupo parlamentar não é nenhum sinal de fratura, nem nenhum sinal de ruptura, porque o PS é um partido aberto, é um partido livre, que discute com total autonomia e liberdade de pensamento dos seus dirigentes e militantes, mas indicia que há dentro do PS quem pense como eu, que o PS em circunstância alguma deve abandonar o centro político. É no centro político que se afirmam as diferenças entre um projeto de centro-esquerda e um projeto de centro-direita. Esta ideia de que e Pedro talvez... Nuno Santos está a sair do centro político? Ele sabe que há aqui um aspecto histórico, o Miguel, a brincar há bocado, falava disso. Talvez aquela sementezinha que ficou do tempo da geringonça, em que ele ficou um bocadinho viciado na ideia de que talvez uma grande esquerda e que o PS podia, adotando as causas que são as causas dos partidos que são à sua esquerda, crescer de uma forma mais rápida e ser quase sempre o primeiro partido. Isso pode ser fatal, porque quando nós ganhamos o outro lado, que está mais do lado extremo, perdemos o lado que é o maioritário, aquele onde as pessoas, os pequenos e médios empresários, os trabalhadores por conta de ontem, os profissionais liberais. Essa é a história e a matriz do PS. Mas uma aproximação ao PSD, ser a muleta do PSD, como disse Pedro Nuno Santos, também poderia ser fatal para o líder do PS. Mas quem é que disse que tinha que ser a muleta do PSD? Ele disse que desde quando seria a muleta no caso de aprovar. É uma questão de encontrar as narrativas adequadas e a interpretação do programa político e da filosofia política do Partido Socialista. Quer dizer, nós não temos agora, porque o Dr. Luís Montenegro, e bem, de uma forma bastante utilitária e até inteligente do ponto de vista tático, se sentou no sofá que está no meio da sala, nós não temos que abandonar esse sofá, porque esse sofá em grande medida é nosso. Esta ideia de que o PS ter um discurso para um eleitorado que é mais moderado, que rejeita uma certa distorção dos próprios valores democráticos e tradicionais do país,
que olha para a Europa com vontade de aprofundamento do projeto europeu, que é atlantista. Esta ideia é uma ideia que reside no ADN da maior parte dos votantes do Partido Socialista. E eu falo dos votantes, nem sequer falo dos militantes, onde também sinto que isso acontece. Portanto, esta ideia de que o PS agora, há um adjornamento ideológico do PS, alinha com os princípios e com as causas que não são tradicionalmente as suas, e o facto de ter havido uma geringonça, o Miguel brincava com o facto de eu ter sido ministro da geringonça, mas eu, enfim, toda a gente conhece o meu pensamento e não é por acaso que eu saí do governo em 2018, quer dizer, sobre isso não vale a pena, há solidariedade política com os meus colegas, com o Primeiro-Ministro, mas verdadeiramente, se eu, por exemplo, na saúde defendo as PPPs, o que é que eu tenho que ver com um governo apoiado pela geringonça? Pouco. Mas tive orgulho e tenho muita honra em ter servido o meu país e em ter sido ministro desse governo e reconheço que esse governo fez muita coisa positiva e fez, de facto, transformações do ponto de vista, sobretudo, da reposição dos direitos digamos, de uma certa recuperação do país consigo próprio, porque havia uma marca de sofrimento, não relacionada especificamente com o governo, mas com o tempo da Troika foi muito duro. Agora, não vale a pena ir contra a nossa natureza. Os partidos têm uma natureza histórica, têm de facto uma... Eu pensei que estava a falar de Pedro Nuno Santos. Não, mas a natureza do Pedro Nuno Santos é talvez uma natureza mais vanguardista, mais impulsiva, mais determinada. Ele diz com legitimidade e com sentido que nós temos que compreender, que ele é um homem de convicções. Mas as convicções do Partido Socialista têm que coincidir com as convicções dele e, por outro lado... Está em choque Pedro Nuno Santos. As convicções de Pedro Nuno Santos colidem com as convicções do Partido Socialista. As características de Pedro Nuno Santos positivas foram sempre... E ele pagou um preço, até por isso, quando foi da questão não pagamos, os credores que se ponham finos e tal. Tem muito de um político determinado. E ele... não está a ser determinado neste momento, está encurralado pelas circunstâncias políticas. E depois há uma outra questão, que é o erro para mim fatal dele. Ele está a confundir tática com posicionamento. E está com um discurso tático. Porque o que ele verdadeiramente gostaria era que o governo tivesse o orçamento aprovado com o Chega, para ele poder dizer: eu sou o líder deste espaço político, e daquele lado o Dr. Montenegro lidera o outro espaço político. Só que fez isto mal. Porque ele não foi capaz, desde o primeiro momento, e aí as mudanças rápidas, o doutor André Ventura vai lembrar aqueles jogadores muito rápidos, fintam-se a eles próprios, vão para a frente, vêm para trás, perde a bola, recupera. O doutor, eu estou convencido que o orçamento será sempre aprovado, porque aquilo que eu digo que é a 25ª hora, vai acabar por dizer que, enfim, eu sou contra este orçamento, mas eu sou o único adulto na sala. E, portanto, eu não concordo. Mas quem é que vai dizer isso? Acho que essa é a questão do Chega. Vai chegar e vai dizer: eu sou o único adulto na sala. Vamos chegar a esse ponto em que o Chega vai aprovar isso. Vai dizer: eu sou. Em primeiro lugar, o Chega foge das eleições como o diabo foge da cruz, porque sabe que este resultado não se volta a repetir nos próximos tempos, porque é um voto de descontentamento, e a percepção que há no país, particularmente no eleitorado de centro-direita, é de que o governo está no bom caminho, o governo é positivo. Portanto, aquilo que eu acredito desde o primeiro dia, porque eu ando há 3 meses, o orçamento aprova-se, e semanalmente na CNN perguntam-me sempre, vai ser na 25ª hora. Porquê? Porque o Chega aí e diz: olha, eu não concordo com o orçamento, não negociei, ele já começou a fazer discurso, não negociei, mas o país está acima, isto é necessário que um adulto na sala traga isso. Estou convencido com isso. E o Pedro Nuno Santos tem este problema, ele não conseguiu encontrar o posicionamento político para ele e para o Partido Socialista numa situação particularmente difícil. Porque já repararam, o Partido Comunista e o Bloco anularam-se neste processo. Anularam-se propositadamente, porque não é que sejam decisivos, mas são sempre decisivos no discurso. Andam sempre a estar no centro das atenções. Criam factos, não vê factos políticos criados nem pelo Bloco nem pelo Partido Comunista. Deixaram essa despesa para o Partido Socialista. E aqui, eu ontem vi, eu acho que isto é um dos problemas do doutor, um líder da oposição, que é uma função muito difícil. Eu fui secretário-geral de 3 líderes na oposição, com Durão Barroso, com Pedro Santana Lopes e com Passos Coelho, e sei como é difícil ser-se líder da oposição em circunstâncias completamente... Mas um líder da oposição, quando diz assim: não, o Primeiro-Ministro ontem deu uma entrevista, foi um passeio no parque. Eu acho que a dele acabou por ser um drama no parque, a entrevista dele. Mas foi um som de baita que levou para a entrevista, até ofensivo para quem fez a entrevista, uma jornalista mas tudo aquilo é tudo muito colado, muito rápido, é frágil. E vamos já ver então que táticas ou estratégias pode haver agora durante a discussão do orçamento, isso depois da próxima questão, não é? Sim.
Qual foi o Ministro das Finanças? Hoje vamos ter aquele ato de entrega do orçamento no Parlamento, o ato simbólico. Houve um ano em que o Ministro das Finanças entregou uma PN vazia na AR, na Assembleia da República. Quem foi esse Ministro das Finanças? Foi Oliveira Martins, não foi? Com certeza. Quer ajuda? Sousa Franco? Nem um nem outro. Querem Vamos à ajuda. Sim. Foi depois de ambos, esses dois, digamos assim. Mas diz nomes, Paulo. Queres dizer nomes? Posso dizer Sugerir nomes? Posso dizer nomes? Nós temos Vítor dificuldade. Gaspar, Teixeira dos Santos ou Mário Centeno? Teixeira Só dos pode Santos. ser Teixeira dos Santos. É só Teixeira dos Santos. Não, Santos ao mesmo tempo. Jamais o Mário Centeno entregaria uma PN vazia. Não é preciso muita ciência para com esses 3 nomes saber quem era. Aí 2 pontos para cada um. Foi de facto. aí não é difícil. Não temos grande mérito. Tenho o maior respeito pela pessoa Teixeira dos Santos, mas politicamente. Claro. Adalberto está a ser atacado, não tem grande mérito. Não sei. Não, eu vamos gosto lá de ver. colegas competitivos. Na escola fui muito competitivo. O orçamento é hoje entregue no Parlamento, o jogo está aberto por todos ainda. Que tática de Alberto Campos Fernandes? O que é que Pedro Nuno Santos ainda vai ver no orçamento para decidir o sentido de voto? Bom, esse é um problema, cada dia que passa, do meu ponto de vista, corre a prejuízo não só da posição do partido, mas da compreensão que a população possa ter do partido. Da posição do partido. Reparo, hoje em dia um cidadão comum que olha com alguma estupefação para este conjunto de notícias, e enfim, hoje em dia, como dizia o Miguel, são as redes, são os canais televisivos, são as rádios, qual é a narrativa que neste momento domina? O Governo até recuou, o Primeiro-Ministro até disse na entrevista coisa inédita, diz 2 coisas inéditas, é que não queria ser mais nada depois de ser Primeiro-Ministro, que é, dá caso para dizer touché, há 2 pessoas que se sentiram tocadas com certeza, e disse outra coisa. Quem é que se sentiu tocado? Então, os que saíram de Primeiro-Ministro para outras funções, nomeadamente Durão Barroso e António Costa, é evidentemente que o alvo dessa afirmação está aí. Não eram ex-primeiros ministros, também foram Presidente da República. Exato, é o Presidente da República. Mas repara uma coisa, a percepção é de que o Primeiro-Ministro disse, não, a proposta do IRS jovem até de facto a nossa não era muito boa. Isto é inédito. É de facto uma assunção de que aquela proposta tinha sido mal preparada, como dizia o Miguel, custava muito dinheiro, era regressiva, e aquilo que o PS nos apresentou é de facto bem melhor. Esta é a primeira percepção. A segunda percepção é que a seguir... Agora, essa mensagem adocica também a relação com o PS. Com certeza. E respeita, de alguma medida, valoriza, dá ao PS uma oportunidade de também ter aqui uma atitude de alguma colaboração. Dá ou dá a ideia de que o PSD, o Governo, fica com o PS no bolso, por assim dizer? As 2 coisas. Se quiser, para a população em geral, que não é muito sofisticada, não faz aquela sofisticação interpretativa que nós estamos aqui a fazer, as pessoas dizem assim, o Governo até foi humilde, se deu naquela atrapalhada do IRS jovem, e agora, por amor de Deus, 1% em 2025, o que é isso? O que é isso, sobretudo para um país que está colocado em matéria de IRC lá em cima, numa posição desfavorável? Ora bem, neste momento, do meu ponto de vista, o Partido Socialista, se deixa agora entrar no retalho, como eu dizia há pouco, na discussão do dia-a-dia das medidas, imagino que aparece qualquer coisa sobre a TAP. Imagino que na lei do orçamento, por suposto, o Governo mete lá um parágrafo ou uma medida que tem que ver com a privatização da TAP. Nas grandes opções do plano vai ter que pôr. A discussão vai ser rapidamente desviada para um dos aspectos onde o PSD e o PS tiveram nos últimos meses, antes das eleições, grandes disputas de natureza política. Portanto, eu diria que, idealmente, o Partido Socialista devia reunir os seus órgãos, como aliás disse o Secretário-Geral, e deveria tomar uma posição de que mantemos a nossa posição, embora desconfortados, e vamos viabilizar o Governo com uma abstenção, mas cá estaremos em 2025 para censurar quando for necessário censurar. Porque, repare, o estado de graça dos governos é algo que tem uma semivida relativamente curta e, portanto, daqui por um ano temos autárquicas onde o PS pode vir a ter até bons resultados em algumas cidades. Há um ano de governação, há desgaste, há erosão, há capacidade do PS no Parlamento não só criticar, mas até censurar. Mas, Alberto, a aprovação do orçamento, o Paulo Freire viveu isso várias vezes, particularmente na especialidade, que é a área que ele mais acompanhava. A especialidade é uma coisa muito delicada,
muito difícil. Há guiões. Havia um especialista nessa matéria que era um deputado do Partido Comunista, que era o Dr. Otávio Teixeira, que até ajudava. Eu lembro uma vez ajudou o professor Cavaco Silva, que era primeiro-ministro, sobre um dos processos. É das coisas mais difíceis. Muitas vezes não se sabe o que se está a votar. São meia dúzia de especialistas que sabem aquilo que está a ser votado. E nem os ministros das pastas, porque o debate vai ser feito com cada um dos ministros de cada uma das pastas. Portanto, trazer política para a especialidade é uma coisa particularmente difícil. A política trata-se antes. E aí é que a grande questão se coloca. Vamos continuar a prolongar todo este processo, mais 2 meses. Ainda vamos ter um congresso do PSD que, a meu ver, não dá jeito ao governo. Um congresso do PSD ter sido prolongado. Deu jeito na altura, mas não dá jeito no momento. Foi por causa dos incêndios. Não dá jeito num momento destes, sejamos claros, porque num momento destes... O PSD vai ter de ter muita atenção com aquilo que é dito no Congresso? Não, particularmente para a imagem do país, porque um congresso é um momento de festa. É uma convenção, é uma festa, particularmente quando se está no poder. E a pior coisa que se pode passar é a ideia da arrogância, a ideia de nós e os outros. Sim, nós somos os bons. Miguel, mas é uma oportunidade extraordinária para se fazer no Congresso aquela política, como você dizia bem, que não deve ser feita no ambiente parlamentar. E, portanto, se for bem preparado esse Congresso... Mas é muito difícil, vai ser um instrumento político. Mas, Alberto, são mais de 2.000 pessoas a querer agradar à liderança. O processo, eu diria, o Congresso antes abria o caminho para... o debate do orçamento, mas é o que é, na vida nós temos de ser confrontados com aquilo que temos. Imagino que é um congresso pré-eleitoral, pode ser um congresso com uma utilidade pré-eleitoral. Mas os pré-eleitorais são festa, e aqui nós não estamos a tratar de festa, estamos a tratar aqui de questões que são importantes. Veja, as organizações de juventude, retirou-se, a política está muito diferente, retirou-se do orçamento a questão do IRS jovem e nenhuma organização de juventude veio protestar. Aquilo que há uns anos atrás estariam todas a fazer um barulho a dizer é inaceitável, não pensam nos jovens, ninguém disse nada. Está tudo muito baseado no jogo está tudo muito tático, é tudo muito tático e ninguém se posiciona bem para aquilo que vai ser a questão. E a questão aqui central é esta. O Partido Socialista poderia ter deixado passar o orçamento. O Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, quando era líder do PSD, disse logo que aprovava 3, não 1, com aquele seu estilo muito dinâmico e muito rápido e muito empenhado. Ele disse logo que deixava passar os orçamentos da legislatura do engenheiro Guterres. Porquê? Porque tinha medo das eleições. Não queria eleições naquela época. Evitou entrar nesta discussão de mercearia. Claro, porque esta questão de mercearia é a pior questão que se pode pôr em cima da mesa. Porque um governo, e não se esqueça que havia uma coisa muito técnica, você lembra-se bem, mas pouca gente se lembra, que era o PIDAC, que era o Plano de Investimentos do Estado, que era aquilo que se traduzia a fazer estradas, fazer escolas, fazer hospitais, era o PIDAC. E aí jogava-se muito da importância do orçamento. Hoje não temos essa mesma questão. Temos o PRR, nós temos que olhar para saber a economia vai ou não vai crescer. Neste trimestre houve um arrefecimento da economia e isso é um sinal que nós temos que ter em cima da mesa. A minha sensação que eu tenho é que anda muita gente a falar de economia sem saber daquilo que está a falar. Estão a falar de política, convencidos que estão a falar de economia. E o debate neste orçamento não tem a ver com as clivagens da visão económica, nem dos números, tem a ver com a questão da política. E o Partido Socialista deixou-se emparedar nessa questão, quando o Partido Socialista até poderia ter dito este orçamento é o primeiro orçamento. E uma outra questão. Pode votar o orçamento, não é um acordo de legislatura. No dia seguinte podemos voltar à situação que temos andado, que é o Governo governa por decreto e a Assembleia governa por lei. A maior dificuldade para o Governo, criou-se aqui, a comunicação social ajuda nisso, temos noticiários de hora a hora, 5 televisões de notícias, num país tão, porque tantos debates, está cheio de comentadores, olha, tem aqui 2, cheio de comentadores, comentam de noite, comentam de dia. Miguel Galvas, deixa-me só, antes de passarmos à última pergunta, deixa-me só perguntar-lhe uma coisa, porque estamos aqui a falar do orçamento, ainda não se falou do Ministro das Finanças. Falámos, aliás, esta última pergunta foi sobre o Ministro das Finanças, mas Miranda Sarmento parece estar fora da discussão. Não se fala do Ministro das Finanças. Isto é uma estratégia deliberada do Primeiro-Ministro de concentrar em si toda a atenção. Eu acho que, em primeiro lugar, ele não é conhecido por ser um político muito hábil. Foi líder da oposição e não foi um bom líder da oposição no Parlamento. Portanto, a questão, se fosse um debate mais económico. Foi líder parlamentar e não é um político. Sim. E esta questão tem sido mais política do que económica. E o Dr. Luís Montenegro tem gerido muito bem o tempo de intervenção e o tempo político. Ele tem gerido bem. E o Dr. Pedro Nuno Santos tem gerido mal. Essa é que é a diferença, porque se estivessem os dois a gerir bem, cada um dentro do seu espaço, não se daria este destaque ao Primeiro-Ministro. Mas o Primeiro-Ministro tem gerido bem, tem sido muito cerimonioso com as palavras e com as intervenções. E qual é a ideia que hoje dá? Ele é de confiança.
E a ideia vamos gerir bem também, é o inverso. Vamos gerir bem também o nosso tempo. Vamos à última pergunta. Última questão. Em que concelho obteve o Chega a melhor votação em percentagem nas eleições legislativas de março de 2024? Nestas últimas. Moura. Eu não sou especialista em Chega, nem quero. Peçam ajuda. Mas tenho uma Querem certeza. ajuda. Foi um concelho pequeno. Foi no certeza. Algarve. Foi no Algarve. No Algarve foi. Não foi Algarve, foi no Alentejo. Foi no Alentejo. Foi no Alentejo. Então vamos lá, ajuda. E acho que foi no Alto Alentejo. Portimão, Sim. Grândola ou Elvas? Elvas. Está certo. Diga. E a de Portimão. Já viu como é que é a vida? Ganhei nos últimos 50 metros. Portanto, Acabou o empate ao Adalberto. É verdade. Adalberto. Eu tenho que reconhecer, tenho que reconhecer que o Miguel é o mestre da tática e, portanto, Não, isto aqui não foi tática, aqui foi conseguiu convicção. aguentar e no último segundo, na 25ª hora, acertou. Adalberto, parafraseando o Dr. Pedro Nuno Santos, foi uma convicção. Foi uma convicção. Adalberto Campos Fernandes, qual é o papel que o Chega ainda pode ter neste orçamento, na possível aprovação deste orçamento? Só falta esclarecer qual é da parte do PS o papel que lhe quer atribuir, porque repare, quanto ao Primeiro-Ministro, e bem, ele tem sido coerente com o não é não, e a pior coisa que pode haver numa relação não desejada é que o outro se imponha, porque passamos da manifestação de vontade para o assédio. Aquilo que o Chega tem vindo a fazer é, mal comparado com uma relação entre pessoas, é uma imposição, é um jogo de lealdade, de amor, desamor, e ao final, quando uma das partes quer sair de casa, a outra vai atrás dela. Quer dizer, isto é quase bullying do ponto de vista político. Isto para o país transmite a ideia de não confiabilidade. Ora, o Partido Socialista faria um grande serviço ao país se demonstrasse que as suas decisões são independentes de comportamentos aleatórios, de partidos aleatórios que aparecem como cometas e desaparecem seguramente do espectro político, e tomasse a sua posição. O país precisa de um orçamento bom, melhor, menos bom, mas que seja um orçamento que permita um tempo de governação. O Partido Socialista precisa de manter a sua autonomia estratégica e dizer, ok, nós viabilizamos porque não queremos crise política, mas estamos cá para fazer o nosso papel e mostrar o nosso caminho alternativo. E não tem que ser um caminho alternativo baseado no radicalismo da retórica, tem que ser nos princípios e nos valores políticos que informam a história do Partido Socialista. E deixar, se me permite, o Chega a fazer aquilo que o Chega quiser fazer, quer votar a favor, quer votar contra, quer se abster. Essa sinalização feita pelo Primeiro-Ministro devia ser acompanhada pelo líder da oposição. Termino com uma reflexão muito importante. Ninguém está aqui a desejar ou a falar de um bloco central materializado, digamos, num conjunto de ideias que são comuns. Daí que eu fosse mais defensor de uma abstenção abstrata do que propriamente de uma negociação. Mas nós estamos a falar de partidos que no seu conjunto representam mais de 60% dos portugueses. Têm a obrigação de ser, esses sim, verdadeiramente adultos e não deixar o país... Mas aqui há uma questão. Acho que o Pedro Nuno Santos, que é um jovem, um político jovem, tem uma forma de fazer política muito velha. E ele está naquela atitude que foi o que ele tentou desde o princípio, que é, isto vai-me cair na mão. É uma questão de tempo. Os líderes do PSD e do PS muitas vezes têm essa tentação. É uma questão de tempo, isto cai-me na mão. Mas não geriu bem. Fica com o poder. Fica com o poder. E está preocupado em eleger lá os presidentes das citais. Ele está muito preocupado em ter o partido na mão. Esquecendo-se que hoje a realidade não é mais a do passado. Mas acima de tudo ele acha, e bem... A seguir ao PSD será o PS. E ele diz, basta manter-me líder do PSD. Miguel, isso já teve melhores dias, porque nós tínhamos uma maioria absoluta, talvez uma das maiores maiorias absolutas que o país teve nas últimas décadas, e que ninguém Mas houve ali uma questão judicial. A política hoje é muito incerta. Mal explicada ou bem explicada. Nós foi o primeiro-ministro em Portugal, em funções, que pede a demissão com processo judicial. A história portuguesa, a vantagem que nós temos em Portugal é que temos uma memória de peixe. Isto passa tudo depressa. O bom e o mau. Mas eu, antes de terminar, só queria dizer que vou pedir recursos. Volta cá uma terceira vez. Tem que ficar uma terceira vez. Facilmente chegaremos a uma segunda volta aqui. Era interessante trazer aqui o Pedro Nuno Santos com o Adalberto. Miguel Relvas, Adalberto Campos Fernandes, muito obrigada por terem vindo à Comissão de Inquérito. Um bom dia para os dois. Muito obrigada.